Boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa santa celebração. Solenidade da Ascensão do Senhor. Dia Mundial das Comunicações Sociais. Irmãos amados, o evento pascual da Ascensão do Senhor é um mistério de fé que fortalece os nossos ideais de santidade e revigora o nosso serviço missionário. No Dia Mundial das Comunicações, toda a igreja é chamada cada vez mais ao empenho do anúncio do Evangelho. Iniciemos jubilosos a nossa celebração. Divino Espírito Santo, Divino Consolador, consolai as nossas almas quando deste mundo for. Consolai as nossas almas quando deste mundo for. Consolai as nossas almas quando deste Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Boa noite. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros irmãos e irmãs, celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. O Senhor vitorioso sobe ao céu e leva a nossa humanidade. Cada um de nós temos que nos sentir unidos ao mistério da Santíssima Trindade. O Filho, uma vez que assumiu a nossa condição humana e depois ressuscitou, morreu na cruz e ressuscitou, leva consigo a nossa natureza humana. Pertencemos à Santíssima Trindade. O Filho que está sentado à direita do Pai, que intercede por nós. Supliquemos agora ao bom Deus que tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados. Cantemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos de omissão. Por minha culpa, tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade. Cristo, tende piedade. Senhor, tende piedade. Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade. Cristo, tende piedade. Senhor, tende piedade. Tende piedade. Piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, em paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos.
Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros de seu corpo somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Meus irmãos, a palavra de Deus deve ressoar em todos os cantos da terra, revigorando o mandato missionário da Igreja. Ouçamos com atenção as liturgias de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afastei de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Graças Deus. a Deus. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas. Gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai
ao nosso Deus ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança como os santos. E que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos. De acordo com a sua unção e força onipotente, Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos, e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar. Não somente nesse mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salta aos nossos olhos dois elementos muito importantes nessa solenidade em que celebramos a subida de Jesus ao céu.
com toda a autoridade, ressuscitado, ele sobe ao céu. Em primeiro lugar, se confirma nos corações, em primeiro momento, é muito importante, nos corações dos discípulos, que Jesus verdadeiramente é Deus, Senhor da história. E isso é muito importante, porque a fé religiosa, ela depende dessa confirmação. Nós temos que ter a certeza de que nossa esperança está firmada sobre aquele que é o Senhor da história, que toda a história humana converge para Ele e que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. O Pai, na eternidade, olha para o Filho, que está junto com Ele desde toda a eternidade, sendo Deus, e pensa numa humanidade que vai participar desta alegria da filiação divina. Então somos filhos no Filho, e esse elemento é muito importante, para construir toda a história, o entendimento, por que Deus se submeteu, Ele experimentou as nossas dores, nossos sofrimentos, por que Deus experimentou as intempéries da vida, o cansaço, o calor, os abandonos, por que Deus se submeteu e humildemente se ofereceu na cruz. Poderia ter realizado a salvação de diversas formas e maneiras. A Santa Teologia diz que Deus poderia ter redimido a humanidade apenas com uma lágrima. Uma lágrima de Jesus poderia ter redimido toda a humanidade, sem dúvida nenhuma, porque seria a lágrima de um Deus. O coração de Jesus, compassivo e humilde, se Ele quisesse oferecer essa lágrima, poderia ser um sinal de redenção para todos os homens. É Deus chorando, é Deus sofrendo e se oferecendo por nós, mas Ele quis atravessar. Mais do que um sentimento, Ele passa pela humilhação, Ele é macerado pelos nossos pecados e ressuscita, porque se a nossa esperança estivesse findada, se estivesse firmada, se estivesse fundamentada apenas no mistério da cruz, apenas no mistério do Calvário, então seria muito confuso e difícil. Nós teríamos apenas a memória de alguém que passou fazendo o bem. Se a religião cristã ela estivesse firmada apenas nesse sacrifício da cruz, então é um conjunto. A peça do quebra-cabeça do amor de Deus se une a esse mistério. A cruz não pode estar separada da ressurreição, porque a ressurreição é a confirmação de toda a verdade que Jesus ensinou. A vida pública de Jesus é firmada, é fortalecida por esse oferecimento e pela sua ressurreição. Então nós estamos diante de Deus. A ascensão, ela nos dá essa primeira certeza. Nós estamos diante de Deus. É Ele o Senhor da história. Os discípulos foram tão tocados, a experiência foi tão forte, que eles saíram pelo mundo a anunciar e serem testemunhas do Evangelho. Uma das provas claras de que as Sagradas Escrituras, uma das provas claras de que realmente os discípulos tiveram uma experiência com o sobrenatural, com o próprio Deus, é justamente a vida dos apóstolos. O texto bíblico em nenhum momento poupa, não é uma história contada. Vamos contar aqui uma história, vamos tentar encaixar as histórias, vamos lembrar que os apóstolos são grandes heróis, então nós vamos ter que contar a história deles um pouco romanceado. Não, você é medroso, Pedro, você é covarde, você abandonou o mestre, e todos os outros vocês aqui, discípulos, vocês abandonaram o mestre. No momento em que ele mais precisava, vocês fugiram. No Getsêmani, vocês correram. Vocês disseram que não o conhecia. E quando vocês estavam indo para o povoado de Emaús, e quando Jesus aparece, vocês não o reconhecem, porque vocês tinham perdido o fervor, vocês tinham perdido a coragem. E você, Tomé, quando os seus companheiros disseram que ele tinha ressuscitado, você duvidou e disse: se eu não colocar a mão nas suas chagas do seu lado, eu não acredito. Providencial. A incredulidade não vem de Deus, claro. A incredulidade vem dos homens. Mas a incredulidade é providencial, porque atesta uma coisa, que não é o poder humano que está ali agindo na vida destes homens, mas é o poder do Espírito Santo. Foi preciso cair a venda dos olhos. A experiência religiosa é sempre cair a venda dos olhos.
Não é você que forma a ideia, não são os homens que formam a ideia da religião cristã. Não é um conceito humano. Nós não conhecíamos a Santíssima Trindade, é revelado, vem do alto. Jesus que revela o Pai, unido ao Filho e ao Espírito Santo, 3 pessoas e um único Deus. São verdades reveladas. Quando nós estudamos a teologia, nós costumamos dizer lá no estudo, e quando nós vamos estudar o tratado da Cristologia, que é o estudo sobre Cristo, o primeiro aspecto que é ressaltado é que a Cristologia, ela é descendente, ela não é ascendente, ela desce até nós. Ela desce, é uma revelação do alto, Deus que se revela. Deus que abre os olhos dos homens, dá a eles a compreensão. O céu é um presente de Deus, é uma compreensão profunda. O paraíso, todo o sentido, toda a moralidade, tudo o que nós entendemos, suportar o calor da vida, as dificuldades, o cansaço, a perda e a morte, tudo é respondido em Cristo, porque senão cairemos no desespero, na loucura da vida. Se a nossa vida não tivesse um sentido de sobrenaturalidade, a nossa vida careceria de sentido. Mas se tem um sentido de sobrenatural, se tem um sentido de que nós identificamos a Cristo, o sofrimento pode ser redentor, que a morte não tem a última palavra, então tem todo sentido o esforço, a luta, a entrega, suportar o cansaço, as dificuldades, porque nós estamos diante de Deus. O segundo elemento da ascensão do Senhor, aquele que está sentado à direita de Deus Pai, que subiu ao céu, o segundo elemento é o elemento dessa humanidade que sobe, que é levada ao céu. O documento da igreja, Gaudium et Spes, diz que a altíssima vocação do homem é revelada em Cristo. Porque a altíssima vocação nossa, ela encontra o sentido nessa subida ao céu. Olha a dignidade humana, olha a dignidade dos homens. Parte da nossa natureza é levada ao céu, participa da eternidade de Deus. O que acontece quando Deus assume a nossa natureza, voltando um pouco novamente à ideia da cristologia, nós chamamos a união hipostática. O que é a união hipostática? Hipóstase é pessoa, é a união da natureza humana a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então Jesus tem uma verdadeira natureza humana e uma verdadeira natureza divina. Ele, claro, ele é Deus, tem a natureza divina. Mas a natureza humana de Jesus é uma natureza perfeita. É a união hipostática, é a união da natureza de Cristo, da natureza humana a Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. E essa natureza, ela está selada para sempre. Corpo, alma, uma mesma natureza como a natureza humana, está unida. E quando ele ressuscita, essa natureza é divinizada. E ela é divinizada e ela sobe ao céu. Então nós vamos compreendendo que a dignidade nossa está justamente isso, nós pertencemos. Deu para entender que quando nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos de nossa dignidade. Nós não somos nada. Se você não tem fé, somos nada, poeira, terra. Mas quando temos fé, temos um sentido, temos a presença de Deus em nós. Então Jesus sobe ao céu, leva a ascensão, leva parte de nós. E a história de Jesus termina, porque ele terminou a sua missão, ele sobe ao céu, mas dá recomendações muito claras. Vós sereis as minhas testemunhas, não fujam da responsabilidade. Então fiz uma explicação um pouco teológica, bíblica, com todos os fundamentos, a compreensão de que os apóstolos, eles nos convencem com a vida deles. Nós olhamos para Pedro, Paulo, nós olhamos para os apóstolos que estão morrendo mártires, todos foram mártires, com exceção de João. É a prova clara de que, claro, eles tiveram uma experiência de Deus, total de Deus, eles tiveram a força do Espírito Santo.
E o segundo elemento é que nós somos testemunhas. Não se coloca a luz embaixo da mesa, a lâmpada não se pode colocar na mesa. Não existe verdadeira religião em que ela não é expressada no testemunho, onde ela não se expressa no testemunho. Não existe. A fé religiosa, ela não está relegada ao individual. A gente escuta por aí nos meios políticos, né? A gente escuta por aí nos meios de pessoas que não acreditam em Deus, de que a religião deveria estar relegada ao individualismo. Vamos tirar todo o aspecto religioso, cultural do povo, vamos tirar os símbolos religiosos das repartições públicas, porque o Estado é laico. Sim, o Estado é laico, mas ele não é ateu. O Estado, ele é composto de pessoas que acreditam, que têm fé. E o Estado tem a responsabilidade de tutelar e de proteger quem tem fé. E a experiência religiosa, ela não tem que estar relegada dentro de casa, não. Quem disse isso? Os nossos valores, o que nós acreditamos, tem que ser anunciado. Em primeiro lugar, porque é o mandato de Cristo. E nenhuma autoridade, nenhum poder humano pode nos fazer calar. Se a igreja foi dizimada, destruída, massacrada em tantas culturas, tantas vezes o comunismo perseguiu, quantos morreram, Vietnã, Rússia e tantos lugares. Por isso Nossa Senhora diz em 1917, vamos rezar pela conversão da Rússia, porque eles vão dizimar, eles estão dizimando. A guerra é uma guerra cultural, é contra a fé. E em 1917, Nossa Senhora dizia isso em Fátima, que nós entraríamos num grande conflito e que teríamos que rezar pela conversão da Rússia, porque ela traria muito mal, e nós estamos colhendo este mal agora em nossa sociedade, a deturpação dos valores, daquilo que nós acreditamos, porque os cristãos se calaram. Porque nós deixamos de testemunhar a nossa fé. Você acha que nós estamos vivendo um mundo muito mais difícil do que um mundo dos primeiros apóstolos, do início da igreja? Claro que não. A igreja dos apóstolos, da época dos apóstolos, eles crucificavam as pessoas. Eles prendiam as pessoas sem nenhuma razão. E o cristianismo veio educando a sociedade, foi imprimindo valores à sociedade. Tudo aquilo que nós hoje ouvimos de direitos humanos não foi conquista dos homens, a sua filosofia, não foram conquista dos homens, do seu conhecimento técnico, foram conquistas porque foram forjados por valores evangélicos. O direito, por exemplo, internacional, um dos elementos do direito internacional, que é respeitar a cultura, lá na Idade Média, quando a igreja veio evangelizar os países, as terras que foram descobertas, começou-se a desenvolver um direito internacional. Qual é o direito daquele que está lá, que nós vamos chegar? A economia, o desenvolvimento da igreja. A caridade, que ninguém conhecia o que era caridade. Quando os primeiros cristãos começaram a fazer o bem às pessoas, sabe o que os gregos falaram? Vocês são loucos? O que vocês vão receber com isso? Ajudar alguém sem receber nada? Nós ensinamos ao mundo, um mundo bárbaro, que se pode fazer o bem às pessoas sem receber nada. Não existe uma troca. Olha, estou te dando R$10 aqui, mas daqui uma semana, um mês, eu vou querer que você me restitua esse dinheiro. A igreja ensinou isso. Porque vem de Cristo, claro. Cristo ensinou isso, fazer a caridade, o desenvolvimento humano. Mas é tão forte isso, a importância da presença de Cristo, do testemunho dos primeiros cristãos, vós sereis minhas testemunhas, é tão forte esse aspecto, que essa ideia da caridade, ela atravessou as portas, a caridade atravessou as portas das igrejas religiosas, das igrejas. Você encontra às vezes uma pessoa que não tem sentimento nenhum religioso, mas tem solidariedade.
Vamos recolher cobertores para ajudar os mais necessitados. Vamos fazer um alimento, vamos ajudar no Natal. Você acredita em Deus? Não, não acredito em Deus, mas eu tenho um sentimento, esse tempo forte, está muito frio, vamos ajudar, ou estamos vivendo o tempo do Natal, vamos ser solidários com as pessoas. Isso não é do homem. É de Deus. Só que foi tão forte a presença e o testemunho que as pessoas não percebem isso. Até aquela pessoa que não é religiosa, não tem religião nada, ela se sente tocada a fazer o bem em momentos. Veio das pessoas que foram testemunhas. Estamos perdendo isso. As pessoas estão deixando de ser solidárias. Estamos perdendo. Fomos muito mais. Tempos passados, éramos muito mais solidários, fazíamos muito mais o bem. Estamos perdendo. Eu me lembro, mais de 15 anos atrás, nós tínhamos um projeto, não tinha nada a ver com igreja, era com atividade esportiva, lá no Plano, em que toda a época de Natal nós ajudávamos as famílias. Foi se perdendo. O grupo lá não faz mais isso. Porque da mesma maneira que nós éramos movidos por um sentimento, cada um sentimento religioso, outros movidos por um sentimento altruísta, um sentimento de solidariedade, isso se perde. Vai se dissipando a imagem de Cristo, vai se dissipando a imagem de Deus, as pessoas perderam. Essa semana eu estava revivendo aí um pouco da história, essa história, e veio na minha cabeça isso. Agora eu trago isso até na pregação. O grupo lá do Plano, eles não fazem mais isso mais. Eles não ajudam mais no Natal as famílias. Eles não saem mais para procurar as pessoas que estão nas ruas. E a leitura que eu faço é que nós deixamos de ser testemunha. Deixamos de ser cristãos. Então aqueles que não eram cristãos foram movidos pelo endurecimento do coração, da frieza, e não fazem mais. É importante que tomemos consciência que nós somos fermento. Os movimentos de fazer a caridade, fazer o bem, tem que acontecer em todos os lugares, tem que entrar todos os ambientes, nosso ambiente de trabalho, nas repartições públicas, nos quartéis. O sentimento de fazer o bem, de viver os valores evangélicos, é uma responsabilidade nossa, nas ruas, dentro do ônibus, nas redes sociais. Nós temos que comunicar e falar de Deus para as pessoas, e não termos medo de falar, e procurar as oportunidades de anunciar o Evangelho. O Senhor nos recomenda, um dos pontos centrais desta nossa liturgia é: vós sereis as minhas testemunhas. Não estou te pedindo mais nada, o Senhor não está pedindo mais nada, só sejam minhas testemunhas. Não deixe de falar de Deus, não deixe de rezar, não deixe de interceder pelas pessoas, continue falando de Cristo, do amor de Deus. Pregue oportunamente e inoportunamente também, porque hoje nós também temos esse tempo também assim, né? Não, se esse ambiente é favorável, a gente fala de Deus. São Paulo diz que nós devemos pregar de maneira oportuna e inoportuna. Em nenhum momento é dado qualquer desculpa. Oportunamente, esse ambiente é favorável, eu falo de Deus. Esse ambiente não é favorável, eu vou continuar falando de Deus. Creio em Deus Pai, Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos caríssimos, o Pai colocou todas as coisas nas mãos do Senhor Jesus,
que ressuscitou e subiu ao céu. Por ele, nosso único mediador, elevemos ao Pai Celeste as nossas orações e nossas súplicas, dizendo com confiança: Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Fortalecei, Senhor, o Santo Padre, o Papa Francisco, e todos os bispos, para que sejam testemunhas do vosso amor e animem toda a Igreja na realização do serviço missionário. Nós vos pedimos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Concedei sabedoria, Senhor, aos nossos governantes, para que busquem caminhos de superação dessa pandemia. Nós vos pedimos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Acolhei em vossa bondade, Senhor, os excluídos e os marginalizados, para que lhes sejam anunciado o evangelho do vosso amor, por meio do testemunho caritativo dos cristãos. Nós vos pedimos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Fazei de nossos irmãos que trabalham nos meios de comunicação, Senhor, verdadeiros mensageiros da alegria do evangelho, e tornai-os promotores da vida plena e digna para todos. Nós vos pedimos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria, discernimento e humildade para aceitação e compreensão sobre os dias difíceis que o mundo está vivendo, em decorrência desta pandemia. Nós vos pedimos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Ouvi, ó Pai, as nossas súplicas e fazei que os nossos corações se voltem para aquele que neste dia subiu ao céu e entrou na sua glória, de onde constantemente nos atrai. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja, nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, nós os apresentamos este sacrifício para celebrar a admirável ascensão do vosso Filho. Concedei por esta comunhão de dons entre o céu e a terra, que nos elevemos com ele até a pátria celeste. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, vencendo o pecado e a morte, vosso Filho Jesus, Rei da Glória, subiu hoje ante os anjos maravilhados ao mais alto dos céus e tornou-se um mediador entre vós, Deus nosso Pai e a humanidade redimida, juiz do mundo e Senhor do universo. Ele, nossa cabeça e princípio, subiu aos céus, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar-nos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, Senhor Deus, os nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. 7º dia de falecimento de Ademar Pires do Nascimento. E de todos os que partiram desta vida, acolheis junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
com São José, os santos apóstolos, São Sebastião e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
hoje nós estamos para te servir, unidos na presença do Senhor, cantando para sempre o seu amor. Foi perfeita promessa que estarias presente no altar, no pão consagrado e no vinho pra nos salvar. Sua vida abundante queremos buscar, na sua amada igreja sermos todos um, diante da presença do Senhor. Cantemos para sempre o seu amor. Foi perfeita promessa que estarias presente no altar, no pão consagrado e no vinho pra nos salvar. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com as realidades do céu, fazei que nossos corações se voltem para o alto, onde está junto de vós a nossa humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente no meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O dom da sabedoria nos dá o conhecimento da verdade revelada por Deus. Abrange todos os conhecimentos do cristão e os põe sobre a luz de Deus.
mostra a grandeza do plano do Criador e a sua onipotência. Vem da intimidade com o Senhor. Oremos, ó Deus de bondade e misericórdia, derramai sobre nós o Teu Espírito Santo e nos conceda o dom da sabedoria para conhecermos as verdades reveladas de Deus e buscarmos acima de tudo as coisas que vêm e que provêm do Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, Iluminai-nos e aumentai a nossa fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe no dia de hoje, quando o seu Filho penetrou no mais alto dos céus, abrindo o caminho para a vossa ascensão. Amém. 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 Deus vos conceda que o Cristo, assim como se manifestou aos discípulos após a ressurreição, vos apareça em sua eterna benevolência, quando vier para o julgamento. Amém. E vós, crendo que o Cristo está sentado com o Pai em sua glória, possais experimentar a alegria de tê-lo convosco até o fim dos tempos, conforme sua promessa. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E viva o Divino Espírito Santo. Viva! Pode vir, Espírito Santo, sobre nós e tua mão. Pede sempre a vossa graça, para vivermos com fervor. Pede sempre a vossa graça, para vivermos com fervor. Pede sempre a vossa graça, para vivermos com fervor. Batizado eu serei. Olá, devotos do Divino Espírito Santo. Diante da situação que o mundo se encontra, não foi possível realizar a festa como de costume em nossa cidade. Mas não poderíamos deixar de celebrar Pentecostes. E nós, festeiros, preparamos uma programação com muito zelo e toda especial para este momento. Estamos aqui
para convidar toda a comunidade para participar diariamente da Santa Missa em preparação a Pentecostes, com transmissão ao vivo pelo YouTube no canal da Pascom, no período de 22 a 31 de maio. Pedimos também aos devotos do Espírito Santo que decorem suas casas com bandeiras, tecidos vermelho e branco, com velas acesas, preparando altar para juntos celebrarmos essa festa tão linda em nossa cidade, em especial dia 31 de maio. Não podemos deixar de praticar a caridade, ajudando os mais necessitados, assistidos por nossa paróquia, doando cesta básica, alimentos não perecíveis, agasalhos, cobertores e produtos de higiene. Contamos com a ajuda de todos. É isso aí, devotos. Estamos preparando um giro com os símbolos religiosos pelas ruas do setor tradicional de Planaltina, dia 31 de maio, a partir das 7 horas da manhã. Contamos com a compreensão de todos. Fique em casa, aguardando a passagem dos símbolos e preservando a saúde de todos nós. Também teremos um carro de apoio para recolher as doações. Agradecemos a todos e que o nosso bom Deus nos guie rumo a Pentecostes. Batizados no Espírito Santo, herdeiros de uma promessa irrevogável.